Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ etc. E no vídeo de hoje vamos falar do terceiro episódio da série Demolidor Renascido. E aí, mais vale confiar na justiça ou no justiceiro? Então vamos começar a falar sobre o terceiro episódio. Então só lembrando, esse vídeo tá cheio de spoilers. Se você não viu o episódio, vai lá, assiste e depois volta aqui para discutir com a gente, tá certo? Bora lá, então a gente começa o episódio com o julgamento, né, do Hector Ayala, o Tigre Branco, pelo acontecimento lá na plataforma de metrô. Então é posto ali a defesa, né, do Matt, o que eles estão pensando em defesa, como inocentar, né, o Hector Ayala de alguma forma, o Tigre Branco, e a polícia tentando incriminar ele de alguma forma por aquela confusão, né? A gente viu lá no último episódio que aqueles dois policiais eles são meio corruptos assim, ou eles agem de uma forma paralela, que não a forma legal da justiça. Então tem muita coisa ali escondida, principalmente pela principal testemunha, né, que o Matt conseguiu resgatar no último episódio. Então, no começo desse episódio, nós temos também ele indo à júri, né? A principal testemunha indo à júri. E tudo parecia ir bem para o Hector Ayala. O Matt estava fazendo as perguntas ali certas para tentar a inocência dele, para falar que ele estava dentro da plataforma, né? Quando aconteceu aquela confusão de alguma forma. E no fim, ele ao ver aqueles policiais lá no júri, se sente pressionado e fala que não estava na plataforma, o que complicou extremamente a vida do Hector Ayala. E o Matt, vendo que a situação foi ficando muito tensa, muito complicada, vendo que a inocência do Tigre Branco estava comprometida, então ele dá sua cartada final e revela que Hector Ayala é o Tigre Branco, o que gera uma enorme comoção. O juiz fica pé da vida, porque eles tinham combinado que isso não seria revelado. A defesa dos policiais também fica puta ali, dá uma quebra na sessão, eles vão discutir se isso vai entrar no mérito ou não do julgamento. No fim das contas, eles entram em acordo que vai entrar no mérito. E aí começa uma nova estratégia de defesa do Matt Murdock, né? De falar, ó, esse cara aqui, ele é um herói, ele faz parte da comunidade, ele salva as pessoas dessa comunidade. Ele tem um espírito bom e então, tipo, ele não é capaz de ter matado um policial por querer ou por vontade própria. Já a defesa dos policiais falou, ó, até pessoas boas podem cometer coisas ruins, atos ruins, e ele matou com certeza o policial, mesmo tentando fazer uma coisa boa. Isso não distancia o ato da pessoa, né? Então ele tem que pagar pelo ato que ele cometeu. E um fato interessante desse julgamento, antes de chegar no veredito, é que sempre tem um close em alguns policiais que eles têm uma tatuagem do símbolo do justiceiro, né? O que cria sempre um mistério de tipo, cara, eles são parte de uma seita, de um movimento, de uma ideologia. O que significa realmente essas tatuagens do justiceiro, né? E aí chega o resultado final do júri e Hector Ayala, o nosso tigre branco, ele é inocentado. Então Matt Murdock, com aquela cartada final, conseguiu fazer com que ele fosse inocentado de todas as acusações. Em paralelo a isso, a gente vê na outra ponta, né, da trama o Wilson Fisk e a Vanessa tentando se encaixar de novo ali como casal, tentando se entender. O Wilson agora na posição de prefeito de Nova York quer discutir as coisas e fazer as coisas com um processo legal, né, com devido processo legal, mas a Vanessa ainda entendendo que eles podem perder o controle de toda a criminalidade ali de Nova York, pressiona ele falando, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que conversar com as duas frentes, tem que tentar manter a ordem sendo o rei do crime ou a rainha do crime, né, no caso da Vanessa, controlando toda essa criminalidade, ao mesmo tempo que o Wilson tem que, de alguma forma, fazer as coisas no devido processo legal, né? Eles têm que encontrar esse equilíbrio e o episódio e as discussões deles são mais ou menos nesse caminho, né? Pô, você, Vanessa, pode agir, eu concordo com que você haja. Não necessariamente eu tô aqui te apoiando, mas eu entendo o que você tá fazendo. O Wilson Fisk falando. E o Wilson, no mesmo tempo, tentando conversar com o alto escalão, né? Tentando levar as coisas mais pro lado político. Então gera esse conflito aí, gera esse atrito entre os dois. Ainda sobre o Wilson Fisk, depois do Tigre Branco ser inocentado, ele chama a Bibi, né?
que é a repórter, que é a jornalista, e fala, ó, esse negócio de vigilante aqui não tá rolando. Uma das minhas propostas para a candidatura de prefeito de Nova York era acabar com esses vigilantes e a partir de agora a gente vai fazer isso. Antes de falar aí sobre o fim desse episódio, né, o gancho final, o choque final, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse e comentasse o que você tá achando da série até o momento, tá certo? Valeu! E agora finalmente falando aí da cena final que chocou uma galera, né? O Tigre Branco, ali depois que ele foi inocentado, ele volta à ativa, mesmo o Matt falando, cara, sua vida, seus dias de vigilante acabaram, agora sem querer ou como uma cartada final e a única opção eu coloquei um alvo na sua cabeça, é bom então você se cuidar e não sair mais como um vigilante. Ele desobedece, obviamente, né? Um herói, quando se vê nessa situação, ele sempre opta pelo instinto, por fazer o bem de alguma forma. Então, ao sair na rua e ouvir uma gritaria ali, ele tenta ver o que está acontecendo, um grito de uma mulher, tenta ver o que está acontecendo e no fim das contas ele é morto por alguém com o colete de justiceiro. E aí fica o grande mistério do episódio, né? Quem matou Hector Ayala? É o justiceiro mesmo? É alguém com Kevlar ali, com o colete à prova de balas do justiceiro, com o símbolo do justiceiro? Tem muitas teorias aí, eu tenho uma que eu vou falar aqui. A teoria que eu tenho é que é um grupo de justiceiros. São aqueles policiais que agora eles vão se vestir, estão se vestindo de justiceiro para fazer justiça, né, com as próprias mãos. Então eu acredito que isso vai ser revelado em breve, vai ser desenvolvido e tudo indica, né, por conta da tatuagem, por conta do próprio posicionamento deles ali ser meio radical, ser até um pouco um olhar meio fascista sobre as coisas. Então eu acredito que seja esse grupo de policiais que estão agindo com as próprias mãos, mas vamos ver aí o que vai acontecer e qual vai ser o desenrolar dessa trama. No geral, foi um bom episódio. Principalmente ali a parte do tribunal cheio de tensões, reviravoltas, ver um pouco a atuação do Matt Murdock como advogado, né? É sempre legal a gente acompanhar essas séries, esse misto de séries, né? Um thriller investigativo misturado com aquelas séries de advogado, de tribunal e etc, de julgamento. É bem legal, foi um episódio que prendeu a atenção de todo mundo, abriu mais espaço para histórias e agora a gente vai ter essa camada da trama do justiceiro, né? Para descobrir isso e vai ser a caçada dos vigilantes a partir de agora pelo Wilson Fisk. Então vamos ver qual que vai ser o desdobramento aí dos próximos episódios. E foi um episódio excelente. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu peço de novo que se inscreva, curta o vídeo e comente aqui o que você tá achando da série, tá certo? Valeu, muito obrigado, até a próxima.